YouTube, conforme prometido, a gente dá início à entrevista direto dos nossos estúdios aqui da Jovem Pan News com o secretário do Planejamento, Guto Silva. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Camila Andrade. Sempre é uma alegria poder estar aqui com nossos amigos, ouvintes todos aí da Jovem Pan News, podendo trazer um pouco de informação sobre esse bom momento que o Paraná tem vivenciado, geração de emprego, estado forte e, naturalmente, também poder contextualizar os desafios que nós temos aí para o futuro. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso, mas não tem como começar essa entrevista de outra forma, senão falando, é claro, sobre política e eleições, porque hoje a gente teve aí uma chuva, não só em Curitiba intensa, mas também de pesquisas, levantamentos eleitorais, e um deles, inclusive da Paraná Pesquisas, traz o seu nome também do recorte, né, secretário, como um dos players ali para o governo do estado em alguns cenários. Então, é claro que eu já vou perguntar aqui como é que anda esse desenho de uma candidatura ao governo do Paraná. Olha, Rafael, logicamente é muito precoce, né? Nós temos aí um ano para poder iniciar esse debate, mas eu confesso que eu estou surpreso, antecipou-se muito essa agenda eleitoral, né? Então, as pessoas começam essas articulações, eu acho um pouco que o reflexo do cenário nacional que acaba incentivando toda essa antecipação de processo, e eu fico feliz em poder ter meu nome considerado nesse rol de postulantes. Lógico que a gente fica orgulhoso, fica envaidecido, mas com muito pé no chão. Nós temos aí uma trilha, né, de um ano aí praticamente de muito trabalho ainda pelo governo do estado, e a gente naturalmente não pode perder de foco o trabalho central, que é poder mudar a vida das pessoas com tantas obras, investimentos que tem previsões agora para os próximos meses, né? Mas do que dependeria? Claro que o trabalho segue também, uma coisa acaba não interferindo, embora se cruzem bastante, porque tem outros nomes também que estão desenvolvendo cargos, né? Seja no legislativo e outros campos da política, que vem se apresentando dentro desse desenho. Do que dependeria esse martelo batido, essa decisão sobre uma eventual candidatura ao governo do Paraná? Olha, Rafael, eu costumo dizer que nós temos cenários importantes. Como o governador Ratinho Júnior está postulando um espaço para uma campanha presidencial, e nós estamos muito confiantes nessa estratégia, os números atestam dão um cenário robusto, porque é muito difícil você nacionalizar o nome, e a figura do pai ajuda a essa promoção nos mais rincões do nosso país. E confesso que isso nos surpreende, que a pesquisa apontando já 15 pontos no cenário nacional é muita coisa. Pleito eleitoral, o governador praticamente nem saiu do estado para andar o país, e isso já dá uma alavancada, né, nos ânimos de todos nós para poder levar um projeto do estado do Paraná para todo o país. Agora, quando a gente entra na questão de sucessão do governador Ratinho Júnior, do novo governo estadual, isso naturalmente depende da conjunção nacional. Como é que ficam as alianças nacionais? Por isso tem um efeito muito direto nos palanques regionais, né? Então, logicamente, esse xadrez eleitoral ele começa a ser costurado. Muitas mudanças, acreditamos ainda em federações, em alianças partidárias em Brasília. Eu estava lá em Brasília ontem, já observei que terá novas mudanças nesse quadro de fusões partidárias. Isso tudo movimenta o quadro político eleitoral. Mas a gente sabe que o caminhar e os ânimos da eleição eles começam a surgir justamente por também o nosso governador Ratinho ter essa projeção nacional, e obviamente essa agenda aqui no estado, na minha opinião, está se antecipando em função de todo esse cenário. Uma opinião minha muito franca aqui, eu acho que o nosso governador tem totais condições de ter um projeto maior. O Paraná é uma potência, nós somos a quarta maior economia desse país, nós nunca tivemos um presidente da República. Vivemos um bom momento do estado, baixo desemprego, captação de investimentos. Logicamente, o Paraná é uma ilha de prosperidade no Brasil que está ajoelhado com muita dificuldade econômica, mas quando a gente olha a realidade do estado, o estado vai bem. O estado caminha bem, o estado com capacidade de fazer investimentos, de gerar emprego, de movimentar a economia, e isso credencia o nosso jovem governador, que tem muita experiência política, foi deputado estadual, federal, secretário de estado e agora governador por 2 mandatos no estado exigente como é o nosso, a poder galgar sonhos maiores, e isso anima naturalmente todo o nosso grupo político aqui no nosso estado. Naturalmente você diz isso, Guto, pensando aí nessa pesquisa que a gente acabou de divulgar hoje aqui, está repercutindo, né? Então eu vou trazer os dados que falam especificamente sobre o seu nome, porque no primeiro cenário que foi ali apresentado, né, a gente tem o Sérgio Moro à frente com 49% das intenções, o ex-prefeito de Curitiba, o Greca, aparece com 26%, e o seu nome vem na sequência com 6,1% atrás
segue-se ali o NUVR com 5,2%. E quando a gente tem um cenário em que as pessoas têm que dizer espontaneamente esse nome, você aparece ali com cerca de 2%. Ou seja, é lembrado, né, menos de 2%, mas ainda assim é lembrado espontaneamente por alguns dos entrevistados. O resultado dessa pesquisa também já te dá um indicativo, né, de que caminho seguir? Pode ser esse nome que vai fazer essa sucessão do Ratinho? A gente sabe que tem outros também na disputa. Olha, eu gostei muito da pesquisa. Naturalmente, a pesquisa dá uma indicação, um indicativo. Eu nunca disputei uma eleição majoritária, nunca coloquei a minha carinha na televisão, então isso, de certa forma, me torna desconhecido da grande parte da população, né? Eu sou conhecido no meio político, com os prefeitos, vereadores, e por nunca ter disputado uma eleição majoritária, é o que a gente chama de recall, não tem um recall eleitoral. Mas também eu olhei com atenção a pesquisa, eu tenho a menor rejeição, né? Também por falta do desconhecimento. Então eu vejo muito positivo, porque eu tinha lido uma pesquisa em outubro, novembro, e me colocava com 3%. Eu brinquei com o meu pessoal, já dobramos a meta, já está com 7%, né? Mas a gente fica feliz, porque é lembrado, isso é reconhecimento também do trabalho de um grupo, de um trabalho coletivo aí de todos os secretários, de todo o governo, que naturalmente você acaba recebendo, né, um pouco dessa possibilidade. E também a pesquisa aponta um dado interessante, que 67% dos eleitores votariam no candidato do governador Ratinho Júnior. É isso que eu ia falar. O apoio do governador resolve a questão, por exemplo, do recall do nome. Exatamente. Eu acho que, logicamente, um padrinho como o governador Ratinho Júnior impulsiona rapidamente uma candidatura, mas também como cautela nós temos aí nesse projeto nacional, eu diria que quase um dever de deixar estável o jogo aqui no Paraná, estabilidade para o governador poder caminhar, e esse debate naturalmente acontecer lá no próximo ano, porque se a gente começa a movimentar muito agora, já começa a gerar muito ciúme, muita briga. Então eu estou bem quietinho aqui, avaliando sempre as pesquisas com muita alegria e naturalmente esperando as coisas caminharem um pouco mais. Bom, um desenho que vai trazer indicativo aí para muita gente em relação às próximas movimentações políticas do Paraná e também em consequência das eleições é a questão da reforma do secretariado do governador Ratinho Júnior, que ele já anunciou, perguntado acho que várias vezes sobre o assunto, até cansou da pergunta, virá depois do carnaval, né? E existe ali muita curiosidade e observação em relação à pasta que trata da questão das cidades. Foi uma pasta do governo que catapultou muitos nomes novos no campo da política, promissores, porque tem a questão do relacionamento com os municípios, do repasse de recursos. Aí a gente, claro, que vai perguntar também, né? Qual é o desenho que se apresenta em relação aos nomes possíveis para essa pasta e como é que ficaria a sua vida, secretário, nessa reforma? Olha, Rafael, eu vou fazer uma confidência aqui, talvez o governador fique bravo comigo, mas ele tem uma tá de férias, não tá de férias, não tá ouvindo, né? Ele tem uma característica que é muito bom, porque ele não fala. Ele está na cabeça dele toda essa possível reforma, mas ele é um bom ouvinte, ele tem escutado as lideranças e possivelmente está montando essa estratégia. Mas tem nomes que a gente sabe que estão ali dentro dessa cotação, né? Ulisses Maia, o Leonardo Paranho, são nomes que surgiram. Sim. E é por isso que a gente pergunta. O próprio Greca. Exatamente. Não, os nomes nós temos colocados e eu acredito que todos eles serão absorvidos. Nós não sabemos aonde, porque naturalmente ele deve fazer mudanças internas. Um secretário vai para outra pasta, outro acomoda o prefeito, e esse desenho que gera uma angústia danada em todo mundo, fala, mas o que vai acontecer? Absolutamente a gente não sabe qual é o movimento. O que há clareza, nós precisamos sair aqui de uma agenda pacificada do Estado, como precisa de harmonia política para poder catapultar nosso governador para voos maiores, e é natural que ele faça essa composição com ex-prefeitos, né, que tem seus redutos aí com força, para poder equalizar esse movimento e sair com muita força do Estado. Se todos os nomes vão ser absorvidos, a gente já pode cravar então que pelo menos a reforma do secretariado aqui no Paraná não vai ser uma mini reforma como tem se apresentado no cenário nacional. Eu vou dar um palpite, posso, Camila? Eu acredito, assim, meu palpite, sim, um pouco da experiência, né, de vivência aí, como 4 anos como chefe da Casa Civil, 4 anos e 2 anos e pouco agora como secretário do Planejamento, conhecendo bem o governador. Eu acredito que em secretarias, meu palpite, ele vai fazer uma mudança de 3 secretarias. Esse é meu palpite, além de, naturalmente, uma dança das cadeiras, né? Porque às vezes ele ocupa uma secretaria e um secretário é manejado para outra pasta. Mas eu acho que o objetivo é isso, é poder equalizar os ânimos aqui, ter paz política no Estado, que sempre foi uma característica desse governo, para que ele possa sair tranquilamente
viajar ao Brasil e se apresentar ao país como uma opção forte para presidente. A gente vai falar ainda sobre as ações do governo, os bons resultados, né? Mas a gente vai esgotar a questão política naturalmente até, né, pelo perfil da nossa audiência aqui da Jovem Pan. Então, dentro desse campo, é claro que eu preciso perguntar a seguinte questão sobre tudo isso, né? O Ratinho tem cada vez mais consolidado um cenário muito interessante e favorável à sua candidatura à presidência da República. Hoje vem mais um levantamento nesse sentido. O senhor já falou bastante na questão de pavimentar esse caminho também, consolidando, né, a questão do Paraná com tranquilidade para que ele possa ter essa projeção nacional, mas não estaria demorando um pouco, esperando talvez alguma sinalização da questão de Jair Bolsonaro para colocar esse bloco na rua, né, fazer quando a gente observa a questão daquela carta compromisso que normalmente os pré-candidatos à presidência fazem, já começam a viajar o país, já se licenciam do governo. Existe um timing para que essas coisas aconteçam, secretário? Olha, para ser muito franco, nós acreditamos que esse time foi até adiantado. Todo esse desenho partidário, sobretudo o sinal verde do partido para poder caminhar, nós acreditávamos que aconteceria após o Carnaval. Já antecipou-se esse calendário, quando o presidente do partido, Kassab, sinaliza que o Ratinho será o candidato para presidente da República. Obviamente, há necessidade dessas costuras regionais. E tem que ser feito com muito tato, né? Porque tem realidades muito diferentes no Brasil, o país é enorme, com condições políticas diferenciadas, e também não é quando você começa a andar muito forte, você começa a melindrar um pouco o processo político. Tem que respeitar a posição do ex-presidente Bolsonaro, tem que respeitar essa composição de bons governadores que nós temos no Brasil, com condições aí de postular, a questão do Tarcísio, a questão do Zema, que são governadores bem avaliados de colégios eleitorais vigorosos, né? Então o Ratinho tem uma característica, ele é um bom costurador desse processo político, e ele está avaliando naturalmente todo esse time para poder avançar. Qual é uma vantagem que ele tem que geralmente um candidato presidencial não tem? É muito difícil nacionalizar um nome. Para você avançar, ser conhecido no Amapá, no Nordeste, um produto aqui do Sul, no nosso Paraná, você tem extrema dificuldade, porque você precisa de extrema visibilidade nos meios de comunicação de uma forma permanente. Como nós temos a figura do pai do Ratinho, que é uma figura popular, muito querida e com muita visibilidade, nós acreditamos que nós podemos postergar um pouco esse arranque. A gente tem brincado no governo e falou, olha, não é maratona, vai ser 100 metros rasos, porque pela condição do pai, a gente acredita que ajuda a projetar rapidamente o nome do Ratinho Júnior. É por isso que nós estamos sendo cautelosos, o governador tem sido cauteloso nessa costura, entendendo melhor os cenários de cada local, as conversas têm sido bem precisas nesse sentido, e lá na frente, possivelmente o ano que vem, efetivamente, que terá condições de fazer um arranque forte para poder andar o país. O senhor disse que esteve ontem em Brasília e acompanhou ali já de perto esse bastidor aí das articulações políticas, as fusões ou não entre os partidos, né, as alianças. E eu acredito que, para além dessa discussão regional, a costura nacional vai ser muito importante para o PSD, porque foi um partido que saiu muito vitorioso, o mais vitorioso, eu diria, né, o grande vitorioso das eleições de 2022, mas ele tem uma característica que dificulta se a gente olhar para um país que é extremamente polarizado, né? Que em alguns estados você tem uma liderança ali que é centro-esquerda, aqui no Paraná, inegavelmente, é um partido de direita, e quando a gente olha para a posição em que está hoje, está junto com o governo federal, mas claro, né, nesse clima ali de vamos ver para onde isso vai caminhar, se a gente aumenta essa participação e aposta numa reeleição do Lula, ou se a gente desembarca desse governo. Então eu acredito que essa posição nacional do Kassab mesmo, do partido, vai ser preponderante. Sobre isso, vocês já têm conversado? Tem algo que já possa ser dito? Olha, primeiro eu estou voltando de Brasília muito surpreso, porque as pessoas quando sabiam que eu era do Paraná, que era secretário do Estado, naturalmente vinham conversar sobre o Ratinho Júnior. Eu me surpreendi, porque isso não era natural em outubro, novembro. Ele passa a ser agora efetivamente um grande player, reconhecido em Brasília por lideranças do Senado, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e por lideranças empresariais, e com qual eu tive esse contato no dia de ontem. As pessoas estão curiosas e estão realmente avaliando com muita convicção o Ratinho a presidente da República. Mas você bem diz, Camilo, nós temos aí todo um quadro nacional e um partido complexo, né, que ele tem vertentes diferentes, e essa é uma tendência do Brasil, né? Nós vamos ter um enxugamento, já tivemos na última reforma eleitoral, praticamente hoje temos 5 ou 6 partidos, podendo encolher um pouco esse processo político,
E a avaliação que se tem em Brasília é que quanto menos partidos nós temos, você tem mais estabilidade no sistema eleitoral democrático, evitando as surpresas eleitorais, os desconhecidos, né, que isso realmente não acontece em uma democracia madura. Mas o que nós temos percebido, e o Kassab já deu carta branca para o governador, já deu missões importantes para... Olha, governador, é importante falar em tal estado com tal pessoa, iniciar essa conversa, essa costura. E o Ratinho tem muita habilidade nesse trato. Nós estivemos já em Santa Catarina visitando lá as lideranças do partido, o prefeito Topázio, o Jorge Bornhausen, que é uma figura importante no cenário local, juntamente com o prefeito de Chapecó. Já fizemos a boa vizinhança, né, com o nosso estado aqui de Santa Catarina, e obviamente esse trabalho vai ser intensificado de bastidor, de costura política, mas o mais complexo era justamente encontrar nessa teia partidária um partido que dê grande, que dê condições para você disputar. E o partido PSD agora deu essa condição para o governador Ratinho Júnior avançar. E eu falo isso que é importante porque quando a gente olha o rol dos partidos, nós temos 6 partidos com tempo de televisão, com envergadura para poder você competir. E felizmente nos foi dada essa condição, né, dada a condição ao governador Ratinho Júnior, de poder caminhar pelo Brasil com a garantia de uma candidatura à presidência da República. Bom, falando aqui um pouquinho do nosso estado, o senhor mencionou que esteve em Brasília, e esteve em Brasília para discutir pautas do Paraná, também relacionadas às rodovias aqui do estado. Qual foi a temática? Ferrovia. Esse é um assunto, Rafaela, muito importante para o estado. Nós fomos discutir sistema ferroviário de passageiros, que é uma tendência que nós temos elaborado o projeto, a questão do trem pé vermelho Maringá-Londrina, mas também da nossa Ferroeste, né, que passou por processo já de autorização legislativa para poder privatizar. Nós vamos privatizar, está em processo final de modelagem, e o que nós queremos é o Paraná nos trilhos, por razões muito óbvias. Nosso PIB tem crescido a 5,8, o dobro do Brasil. O Paraná tem se configurado como essa grande força locomotiva industrial, agroindustrial, e a gente sabe que quando o PIB cresce 5,8, precisa de infraestrutura, precisa de rodovia, ferrovia, assim por diante. Então a ferrovia, sobretudo a Ferroeste, a nova Ferroeste, é algo estratégico para o Paraná, olhando para Paranaguá como escoamento e competitividade, mas olhando para o Mato Grosso do Sul e também para o Paraguai, por razões muito óbvias. O Paraná não é mais autossuficiente em milho e soja. Nós somos um dos maiores produtores do mundo. E por que não é autossuficiente? Porque nós estamos transformando esse milho e soja em ração animal para alimentar frango, suíno, em óleo vegetal. Então isso é muito bom, gera valor, mas essa agroindústria precisa trazer insumo competitivo barato para poder continuar esse processo de industrialização. Por isso a ferrovia é um instrumento muito potente, muito importante para o Paraná, para a gente poder ter essa entrada de insumo. Então nós tivemos em Brasília, naturalmente, ferrovia está dentro de um pacote de concessão, a famosa Malha Sul, que nós teremos de 1 ano o processo vencido dessa concessão, então teremos aí ou uma renovação da malha ou uma nova licitação, e nós montamos um grupo de trabalho para que o desejo do Paraná, conversado com o setor produtivo em ter mantido esse diálogo, o modelo ferroviário que nós queremos possa ser colocado em Brasília como alguma coisa já unificada no estado. Então nós fomos lá justamente para entender todo esse mecanismo, os tempos dessa discussão, e a gente tem avançado aqui com o setor produtivo. Naturalmente vai ser feita algumas audiências públicas para que o Paraná, não é o governo, o estado do Paraná possa apresentar a Brasília um modelo ferroviário que realmente atenda os interesses da nossa população e da nossa sociedade. A gente tem observado que, inclusive, o Paraná vem investindo muito nessa questão de um olhar de grandes entraves históricos. A Ferroeste é um deles, né? Quantos anos a gente ouve falar da Ferroeste? Tudo traçado, né? Mas eu fui numas 10 apresentações lá do novo traçado da Ferroeste em vários governos, e a Ponte de Guaratuba também era um desses desafios que agora vem se tornando uma realidade, né? Existe uma avaliação do governo em relação a esses entraves históricos serem resolvidos aqui para o Estado? Olha, Rafael, uma grande estratégia, a gente faz isso constantemente no planejamento, que um território, para poder se desenvolver e crescer, ele precisa de 2 grandes vetores. O primeiro é produtividade, aumentar a produtividade. E como é que se aumenta a produtividade? Com educação. Com educação de ponta. Nós temos muito orgulho de ter a melhor educação pública do país, pelo segundo índice do IDEB, que mede essa questão escolar, ensino médio fundamental, olhando sempre a possibilidade de novas tecnologias, inteligência artificial, programação, robótica. Isso é uma realidade nas escolas do Paraná, e constantemente nós somos elogiados pelas fundações, institutos que trabalham com educação. Nos dá orgulho porque isso dá uma garantia de futuro muito consistente para esses meninos e as meninas que estão no ensino médio. E na outra ponta é a infraestrutura. Só que quando a gente olha a infraestrutura, a gente olha a rodovia, ferrovia, aeroporto, porto. Mas gás é infraestrutura.
energia elétrica é infraestrutura, habitação, água, esgoto é infraestrutura. Então, como é que a gente avalia todo esse processo? Para que a economia paranaense continue crescendo nesses níveis de 5, 5,5%, 6%, que é o dobro do país, nós precisamos de uma infraestrutura robusta. Então, o olhar do Estado é justamente poder organizar e planejar o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos e orientar esses investimentos. Por isso a gente acompanha junto ao CEPAR, as cooperativas, as indústrias. Olha, eu vou fazer uma nova unidade industrial aqui, um frigorífico tal município. Então nós já temos que olhar todo o entorno e identificar quais as obras que precisam ser feitas para não ser um gargalo anos depois. Então a gente tem olhado o Estado nessa perspectiva, tirar esses sonhos do papel, mas além de sonhos, são obras que vão garantir competitividade, vão garantir escoamento a longo prazo. As rodovias que a gente termina essa novela das concessões rodoviárias, portos e por aí vai. Então a infraestrutura é um elemento que a gente olha todos os dias nessa perspectiva de priorizar obras que realmente vão ter um impacto para a sociedade. É interessante lembrar que o Estado tem um banco de projetos, né? Ou seja, esses principais projetos já estão elencados. Exatamente. Importante lembrar, no primeiro ano do governo, o governador determinou que a gente gastasse 200 milhões de reais em projeto. As pessoas falam, você está louco. Nós mesmos, o governador, sem certeza, porque o governante quer fazer obra. Falou, vamos fazer projeto, demora um tempo para amadurecer os projetos, vamos organizar a casa para ter dinheiro, no fim, depois nós vamos fazer as obras. Por isso que nós temos esse pacote, esse estoque, né, que a gente chama de banco de projetos, com uma série de projetos em todo o estado de infraestrutura, de obras de mobilidade, tem permitido o Estado ganhar velocidade e entregar para a sociedade o que ela espera. Melhoria de vida, seja um contorno, uma casa, um recape asfáltico que passa na frente daquele bairro. Então isso a gente tem conseguido tirar do papel ações importantes. Deixa eu só retomar para a gente entender, já que é uma novela, né, onde é que está o gargalo. Porque no caso da Ponte de Guaratuba, a gente sabia que apesar de ser um projeto que já estava há bastante tempo, né, sendo idealizado e era uma demanda da população do Estado, a gente sabia que o gargalo estava justamente na questão ambiental, que foi superada depois de muita discussão, enfim, de vários ali acordos, ajustes, né? No caso da Ferroeste, qual que é esse gargalo? O que impede esse projeto de avançar? Olha, a Ferroeste são dois gargalos. Primeiro, porque ela é uma ferrovia que está dentro de uma malha concessionária federal. Então, uma ferrovia estadual que tem um valor enorme, mas que ela está dentro de uma malha ferroviária que é concedido pelo governo federal. Então, de certa forma, são malhas concorrentes. Nós temos aqui uma boa relação, um COI, que é um documento que você permite trafegabilidade, exploração desse trecho estadual, mas sempre essa relação, é estadual ou federal? De quem é quem? Né? Então, esse é um ponto de inflexão, porque a nova malha sul, essa discussão termina daqui 2 anos. Então nós vamos ter um novo ambiente. E aí a discussão ou incorporamos a ferrovia dentro da Malha Sul, com contrapartidas que o Estado precisa, que é a expansão para Dourados, com a expansão da Serra da Esperança, terminar os gargalos, esses investimentos que precisam ser feitos, ou uma nova licitação também embutido toda essa necessidade. Lembrando, ferrovia precisa de muito capital para você pôr uma ferrovia de pé. Nós estamos falando de bilhões, 10, 15, 20 bilhões de reais. São investimentos de longo prazo. Então, naturalmente, sempre é muito sensível, é muito complexo fazer toda essa engenharia financeira, técnica, de viabilidade de carga, para poder ter um desenho que realmente o investidor privado possa aportar recurso e ter seu retorno. Porque ferrovia no mundo todo não existe ferrovia pública. Todas são exploradas pela iniciativa privada e, naturalmente, o Estado não vai aportar 20, 30 bilhões de reais numa ferrovia para ter um retorno em 50 anos, até porque nós não temos esse recurso disponível. Então, naturalmente, o governo se associa em forma de concessão para que um privado possa explorar e fazer esses investimentos a longo prazo. Você que está chegando agora, a gente está conversando aqui na Jovem Pan News com o secretário Guto Silva, secretário de Planejamento, e ouvindo aqui sobre a questão, né, de concessões, investimentos e modelos que levem ao desenvolvimento do Estado. Queria uma avaliação sobre o andamento dos pedágios aqui do Paraná. Tanto se discutiu sobre os pedágios, paranaenses traumatizados, né, com o que aconteceu historicamente ali em relação. O governo acha que vai bem o andamento da atual modelagem de pedágio? Olha, vai super bem. Importante lembrar que nós iniciamos essa modelagem com o presidente Bolsonaro, né, com o ministro Tarcísio e terminamos no governo do Lula. Então imagina como foi uma agonia a gente encontrar um modelo e negociar esse modelo para que fosse um modelo adequado ao Paraná, até pela experiência que você bem disse, Rafaela, super negativa do modelo que era caríssimo, que não tinha obra e deixou o Estado de joelhos por muito tempo, prejudicando todo o setor produtivo. Os lotes 1, 2, 6 e 3 devidamente já leiloados, 1 e 2 já operando, né? E o 4 e 5, a expectativa em julho, na Bolsa de Valores, temos a finalização dos 6 lotes.
Como é que está? Que pé que nós estamos? O lote 1 e 2, nós estamos agora incrementando todo o trabalho de fiscalização, mas já a previsão dos investimentos, que alguns serão antecipados, e sobretudo aqui no Purunã, nesses eixos dos contornos, realmente o volume de tráfego, essas rodovias não suportam mais. Então, a nossa pressa e angústia em poder resolver esses gargalos para poder dar mais tranquilidade nesse escoamento, sobretudo nesse entroncamento de Curitiba que vai para o sul, para o litoral. Eu costumo dizer, fim da tarde, lá no Purunã já começa a congestionar. Então esse é um assunto que tem que resolver de uma forma imediata. Mas os investimentos estão ocorrendo e a nossa expectativa, e é importante, já para o próximo ano são mais de 3 bilhões de investimentos em obras, em ampliações, duplicações, chegando aos 35 bilhões do total desse pacote. É muito dinheiro, muito investimento. O que nós queremos é realmente agilidade. Uma tarifa adequada, mas sobretudo obras, para que num universo de 3, 4, 5, 6 anos nós não tenhamos novos gargalos produtivos, porque isso afugenta os investidores quando encontram um sistema saturado do ponto de vista do escoamento da safra, do escoamento do processo industrial. Mas as rodovias vão bem, nós estamos caminhando, acompanhando, e agora uma expectativa enorme para a gente poder finalizar esse capítulo dessa novela vergonhosa que nós tivemos no Paraná, que eram os antigos contratos de pedágio. Nesse novo modelo, a gente teve um aumento do número de praças de cobrança de pedágio e tem algumas inovações, como, por exemplo, o que deve ainda ser implementado, que é o sistema Free Flow, né? O nome é difícil mesmo, né, Camila? E a questão principal é que, desde que começou-se a implantação dessas praças de pedágio, muitas comunidades, principalmente, entraram em uma guerra judicial com as concessionárias, porque você tem uma praça que fica ali entre, né, uma comunidade e o centro da cidade, que está realmente no caminho cotidiano, diário ali de trabalhadores, que não tem condição de arcar com aquele valor, né, mensal. E a gente percebe que essa briga judicial, ela literalmente ficou entre as comunidades e as concessionárias sem uma intermediação. Como é que a gente resolve esse problema? Porque daí, com a chegada do Free Flow, essa questão, essa preocupação, ela é redobrada, né? Porque você vai pagar, mesmo que seja proporcional ao que você anda ali na rodovia, mas todos os dias, várias vezes ao dia? Olha, essa é uma boa pergunta, e relembrando, as novas praças de pedágio, elas são incorporadas nos trechos que não haviam pedágio, são novas rodovias que ingressam no anel viário. A 323, região de Umuarama, 092, sentido Jacarezinho. Mas tem algumas polêmicas, como por exemplo, né, ali entre Toledo e Cascavel, porque já é uma rodovia duplicada, sim, uma área muito produtiva, e tem também esse fluxo das pessoas que fazem esse caminho rotineiramente. Porque pedágio tem uma lógica bastante seguinte: o paranaense lá do sudoeste e do oeste, que tinha uma estrada duplicada, e o outro que estava pagando pelo pedágio há 20, 30 anos. Qual que é a lógica? Qual é o equilíbrio desse processo? Então tem que ter um sistema isonômico para que seja justo com todas as regiões, porque o recurso do Tesouro do contribuinte 20 anos atrás fez uma rodovia. É o tal do investimento cruzado. Exatamente. Né? Então qual é a nossa preocupação? E alguns, sobretudo Jacarezinho, tem 2 ou 3 localidades que tem essa questão da interrupção da via, né, do ir e vir dos cidadãos. E a inovação é justamente isso, o volume, a assiduidade. Quanto mais você trafega no pedágio, a sua tarifa vai reduzindo. Naturalmente tem todo um processo de aprendizagem, pode ser que encontremos aí distorções, mas a gente tem dialogado para buscar um modelo alternativo para que o cidadão da cidade lá, que tem que fazer esse curto espaço de distância todos os dias, não seja penalizado com um sistema encarecido. Então a lógica desse novo modelo de pedágio, além do Free Flow, que você vai pagar pelo que você roda, né, é que se você mora numa cidade e precisa todos os dias fazer esse cruzamento, quanto maior volume de idas e vindas, você tem uma redução drástica na tarifa no valor da tarifa do pedágio. Secretário, a gente está chegando aqui nos minutos finais da nossa entrevista. A gente conseguiu falar bastante sobre política, sobre os investimentos em infraestrutura, educação, inovação aqui do Estado. Eu tenho que chegar a esse finalzinho de entrevista pedindo uma avaliação, mais uma vez, sobre os nomes que se apresentam em relação ao governo do Paraná. A gente falou muito sobre a sua eventual candidatura, que ficou conforme aí o andar da carruagem, os desdobramentos políticos. Mas o governador é um governador extremamente bem avaliado, que está saindo, né, para a presidência da República, ao que tudo indica, conforme esse caminho, e isso abre um vácuo de poder, naturalmente, dentro de um estado muito importante, que é o nosso estado. Então, como é que o senhor avalia ali esse desenho de nomes possíveis que, além do seu nome, também vão aparecendo para essa sucessão à gestão do governador Ratinho? Olha, eu acho maravilhosa a possibilidade do eleitor, de forma democrática, fazer escolha. É muito ruim quando o cidadão não tem escolhas a fazer. E a maior crise do país, por incrível que pareça, não é tributária, não é previdenciária, é falta de liderança.
O que nós estamos vivenciando hoje, e o Ratinho postulando essa possibilidade, é a condição de a gente escolher projetos diferentes. Então, quando a gente olha para a perspectiva do Paraná, nós temos aí um rol, né, de postulantes, o senador Sérgio Moro, o ex-prefeito Rafael Greco, o deputado Alexandre de Cury, presidente da Assembleia, a Cida Borghetti, que é ex-governador, que aparece na pesquisa também, enfim, o nosso Darcy Piana, que é o nosso vice-governador, que também está apontado na pesquisa. Eu vejo isso com ótimos olhos. Eu acho que nós temos que ter essa perspectiva do debate político, e quanto mais gente qualificada tiver nesse processo, melhor é esse debate, a gente qualifica o debate. O que nós não podemos cair é na disputa eleitoral, onde não se tem uma agenda clara do que nós queremos para o estado do Paraná ou para o país. O que nós queremos na educação? O que nós queremos na infraestrutura? Então, o debate qualificado, com mais gente fazendo esse debate, só tem um ganhador, que é o cidadão paranaense. E não tem muitos nomes que são mais ou menos do mesmo grupo político, que são muito Sim. próximos? Eu acho que vai funilando, Rafaela. Né? Naturalmente aparece agora, e é comum, né? Muitas vezes você vê alguém que está na pesquisa para governo, mas ele escorrega para Senado, né? Então a gente às vezes fica tateando, mas é candidato a senador ou a governador? Qual que é para onde vai esse negócio? E comumente você vai observar que com o tempo vai passando, a gente vai funilando. Minha análise que nós teremos no máximo 3 ou 4 candidatos a governo do estado, e para Senado talvez um pouco mais, eu acredito aí uns 6 até 7 candidatos a Senado. Essa é a lógica política, né? Pelos quadros, pelos nomes que estão aí, mas naturalmente o resultado final da disputa nós vamos saber lá na frente. O senhor será um deles? Então, eu vou fazer uma analogia aqui que eu costumo falar, que é o seguinte: olha, eu tô com o meião esticado, shorts, camiseta, pronto para ser escalado. Mas, obviamente, essa é uma decisão de grupo, vai ser avaliada lá na frente. A gente fica feliz em poder ter esse reconhecimento, poder estar participando dessa construção desse estado que a gente adora, que a gente quer que ele seja potente, justo, mas obviamente toda essa expectativa tem que segurar um pouco a ansiedade e ver como é que vai caminhar esse processo eleitoral. E obviamente eu acredito lá por novembro, dezembro, que nós vamos ter um quadro mais claro do processo eleitoral aqui do Paraná. Perfeito, tem que agradecer demais aqui o tempo, a disponibilidade, as informações que a gente recebeu direto para a nossa audiência do secretário Guto Silva. Secretário, um prazer ter recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço vocês aqui. Eu brinquei que, olha, aqui a liderança são 3 mulheres, né? Uma aqui na picape, 2 na entrevista. É sempre bom poder trazer informações ao nosso cidadão paranaense, fazer esse debate que eu acho que é importante para amadurecimento sempre da nossa democracia. E, naturalmente, aqui a Jovem Pan sempre tem sido esse canal importante de ideias, né? De posições firmes, e é isso que o Estado precisa, o país precisa para poder crescer e se desenvolver. Então, estou muito feliz e agradecer aqui o momento com vocês nessa tarde chuvosa em Curitiba. Muito obrigada.